Mãe é apelido. Você é apenas a parente mais próxima. Sinta o peso das palavras caindo no seu peito, não pela lógica da razão, mas pela sinceridade crua que ela carrega. Não é uma acusação, não é um ataque. É só um fato que muitos não querem admitir, porque é simples demais para ser confortável. Essa frase, por si só, não grita, não ameaça, não tem palavrões nem julgamento, mas ela machuca. Machuca porque revela algo que sempre esteve ali, escondido, encoberto, disfarçado de silêncio ou sorrisos forçados. Machuca porque ela é óbvia demais para ser verdadeira. A verdade mais insuportável é justamente aquela que sempre esteve diante dos nossos olhos, mas que recusamos ver. Ela é silenciosa, invisível. Ela existe nas entrelinhas das nossas histórias, nas lacunas das conversas, nos espaços vazios ao lado da mesa. E mesmo assim, preferimos ignorá-la. Não porque não percebemos, mas porque o nosso coração teme a sua realidade. Crescemos ouvindo que a verdade liberta. Essa frase, repetida milhares de vezes, virou um mantra para muitos. Mas ninguém nos contou que antes de libertar, a verdade pode despedaçar. Ela arrebenta o que construímos para nos proteger. As crenças confortáveis, as desculpas, as ilusões. Ela quebra o casulo da negação e expõe as feridas que tentamos esconder. A verdade tira a máscara que passamos anos costurando com justificativas emocionais, algumas conscientes, outras nem tanto. Lembro que uma vez li a passagem de João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sim, está escrito. Mas o que fazemos quando essa verdade que nos promete liberdade é justamente aquilo que mais queremos evitar? Quando a verdade é aquela palavra que não queremos ouvir, aquela lembrança que preferiríamos esquecer, aquela ferida que fingimos não existir? Talvez você nunca teve a mãe que idealizou na sua cabeça. Talvez o seu relacionamento mais próximo seja vazio, seco, um terreno árido onde o amor não floresceu. Talvez a sua fé, aquela que você jurava ser firme, tenha se tornado uma rotina, sem vida, sem transformação real. Ou quem sabe, a sua vida inteira está sustentada por um roteiro decorado, uma peça que você interpreta todo dia, mas que no fundo não acredita. Jordan Peterson, um dos pensadores que mais estudam a complexidade da natureza humana, disse algo que me marcou profundamente. Evitar a verdade é evitar a responsabilidade, e isso custa caro. Não custa apenas em dinheiro ou tempo. Custa a sua paz interior. Custa a sua identidade mais autêntica. Custa a sua liberdade. Aquela liberdade verdadeira que nasce do autoconhecimento e da coragem. Porque quando fugimos da verdade, não estamos apenas adiando o confronto. Estamos pagando um preço alto que ninguém vê, mas que dói nas entranhas. Pagamos com a alma. Então, escuta. O problema não é essa frase que você leu no início. O problema é o que ela revela, o vazio que ela expõe, a ausência que ela denuncia, a falta de coragem que temos para nomear aquilo que já não pode, mas ser encoberto pela hipocrisia da boa intenção. E o pior é que aprendemos a fingir, a dar bom dia para quem nunca esteve presente de verdade, a dizer "eu te amo", como se fosse um mantra automático, uma obrigação genética, a comprar presentes no Dia das Mães e esconder a mágoa mais profunda atrás de um laço de fita colorido. Mas a alma sente, o corpo sabe, e o silêncio fala alto, muito alto. Na ausência das palavras, o coração grita. Então, eu te pergunto, por que uma verdade tão simples te incomoda tanto? É porque ela é mentira? Ou é porque ela é cruelmente verdadeira? Se você já sentiu esse incômodo, essa inquietação, essa dor silenciosa que se move no fundo, talvez seja porque a ferida foi tocada. E isso não é o fim. Pelo contrário, é o começo da cura. A dor da verdade é, antes de tudo, um convite, um chamado para a coragem, para olhar para dentro sem medo, para sair da zona de conforto emocional que nos aprisiona. Jordan Peterson nos lembra que a responsabilidade
Essa palavra pesada é a única via para a liberdade. Sem responsabilidade, permanecemos prisioneiros das nossas próprias mentiras e ilusões. Sem responsabilidade, nunca experimentamos o crescimento verdadeiro. Na Bíblia, somos desafiados constantemente a buscar essa verdade que liberta, mesmo quando ela fere. Mas a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. 2 Coríntios 7:10. Ou seja, a tristeza que vem da confrontação com a verdade, por mais dolorosa que seja, nos conduz ao arrependimento, à mudança, à vida. Essa é a beleza oculta na dor do reconhecimento. Ela é a semente da transformação. É no momento em que aceitamos o que dói que começamos a crescer. Porém, não se engane. Isso não é fácil. Encarar o óbvio, chamar as coisas pelo nome, renunciar às ilusões, tudo isso dói. Dói muito. Mas permanecer na mentira dói mais. Dói a longo prazo, de um jeito invisível corroendo a alma. Como diz o Salmo 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Se você está aqui, lendo essas palavras, talvez já tenha começado a sentir essa inquietação no peito. Talvez essa frase tenha mexido com você, mesmo que timidamente. Eu te convido a não se esconder mais. Não tenha medo de sentir a dor da verdade, pois ela é o caminho para a sua liberdade. E fica aqui comigo, porque a gente ainda vai falar sobre como a verdade foi trocada pela aparência, como a hipocrisia moderna transformou o errado em aceitável, e como voltar a enxergar exige uma coragem que poucos têm. Mas talvez você tenha. Vivemos numa era paradoxal, em que a palavra autenticidade é proclamada como uma virtude máxima, mas na prática, a sinceridade verdadeira é temida, rejeitada e até punida. Essa contradição não é um acaso, é a expressão de uma hipocrisia que se infiltrou nas estruturas mais profundas da nossa sociedade, transformando o que deveria ser liberdade em uma prisão invisível. A hipocrisia que enfrentamos hoje não é aquela antiga, de máscaras e mentiras explícitas. Ela se disfarça, é sutil, quase invisível, e por isso ainda mais perigosa. Vive na superfície das palavras doces, dos abraços vazios, das promessas não cumpridas. Ela é a hipocrisia do sorriso falso, do elogio que não passa de conveniência, da espiritualidade de fachada que esconde o vazio interior. O livro A Verdade é Insuportável. Ensaios sobre a hipocrisia desmonta essa realidade crua e desconfortável. Mostra que a nossa cultura, aquela que se vangloria de ser aberta, plural e democrática, na verdade cultiva uma espécie de cultura do fingimento. Uma cultura em que a mentira não apenas sobrevive, mas prospera porque o confronto com a verdade é doloroso demais para ser suportado. A hipocrisia moderna é o teatro em que todos nós somos atores, mesmo que não queiramos admitir. É o preço que pagamos para sermos aceitos socialmente, para não perdermos relacionamentos, para mantermos uma imagem de boa pessoa ou cristão verdadeiro. E o pior, muitas vezes, nem percebemos que estamos repetindo esse ciclo vicioso. Veja como ela funciona. Em nome do amor, da tolerância e da paz, silenciamos verdades essenciais. Fingimos que tudo está bem, mesmo quando não está. Ignoramos sinais de alerta. Escondemos conflitos. Damos respostas genéricas para problemas profundos. Preferimos a aparência da harmonia à dureza da verdade. Jordan Peterson, com sua clareza incomum, nos lembra que dizer a verdade é um ato revolucionário. Ele nos desafia a encarar a realidade, por mais caótica e difícil que seja, porque é só nela que podemos construir algo real e duradouro. Ele diz: dizer a verdade é perigoso porque a verdade desestabiliza o sistema de crenças que nos conforta. Mas é esse mesmo risco que nos dá liberdade. Por isso, quando alguém resolve ser honesto, mesmo que de forma dolorosa, muitas vezes é visto como ofensivo, insensível ou até agressor. Vivemos em um tempo em que o conforto emocional é priorizado em detrimento da integridade, mas essa escolha tem um preço caro.
porque a verdadeira empatia não é aceitar a mentira. Empatia é ter coragem de amar através da verdade, mesmo quando ela desconstrói. Empatia é abraçar a dor da honestidade para que a cura possa acontecer. A Bíblia, que sempre foi um espelho para a alma humana, já nos alertava para essa situação. No livro de Mateus, capítulo 15, versículo 8, está escrito: "Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim." Essa hipocrisia espiritual, essa distância entre palavra e coração, é a essência do que vivemos hoje. Uma sociedade que se reconhece pecadora em teoria, mas que prefere manter as máscaras para não perder o conforto. Essa distância cria um abismo que corrói as relações humanas, minando a confiança e aprofundando a solidão. Quando o falso é mais aceito que o verdadeiro, a comunicação morre e a convivência se torna superficial. A hipocrisia também é um veneno para o crescimento pessoal e espiritual. Ela nos impede de reconhecer nossas falhas, de admitir erros, de buscar transformação. Prefere-se a justificativa ao arrependimento, a defesa ao aprendizado. Mas romper com essa hipocrisia não é simples. É preciso coragem para se olhar no espelho sem máscaras. É preciso enfrentar críticas, rejeições, até o isolamento. Mas essa é a única maneira de reencontrar a autenticidade, a liberdade e a paz interior. E o que isso tem a ver com você que está assistindo? Tudo, porque ninguém está isento dessa luta. Todos carregamos, mesmo que inconscientemente, algum grau de hipocrisia, seja na família, no trabalho, na igreja ou dentro de nós mesmos. E aqui está a verdade incômoda. Quanto mais você tenta esconder a sua verdade para se encaixar, mais distante fica da sua essência. Mas existe uma saída, e ela começa com uma decisão: escolher a verdade, mesmo que ela incomode, mesmo que ela doa. Escolher viver com integridade, mesmo que o preço seja alto. Jordan Peterson insiste: a responsabilidade é a ponte que liga a dor da verdade à liberdade verdadeira. Sem responsabilidade, permanecemos escravos das nossas próprias mentiras, presos em ciclos repetitivos de dor e ilusão. A Bíblia reforça esse chamado ao arrependimento e à transformação. Em 2 Coríntios 7:10 está escrito: "Mas a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende." Ou seja, a tristeza causada pelo confronto com a verdade não é inútil. Ela é o caminho para a salvação, para a mudança real. Por isso, quando você se sente incomodado com o que vê no mundo, com o que sente em si mesmo, saiba que isso é um sinal. Um sinal de que algo precisa ser transformado. E se você está aqui comigo sentindo esse desconforto, quero que saiba que não está sozinho. Essa inquietação pode ser o começo de um processo profundo e libertador. Se isso faz sentido para você, comenta aqui embaixo. Prefiro a dor da verdade do que a paz da mentira. A verdade nunca foi feita para ser confortável. Ela nunca foi criada para agradar nossos desejos mais doces, para encaixar no molde das nossas ilusões ou para embalar nossas esperanças frágeis. A verdade é dura. Ela corta, arde, queima. E, muitas vezes, ela quebra. Mas é exatamente essa quebra que nos transforma. Se você já passou por uma crise profunda, um choque emocional, ou um momento em que tudo desabou ao seu redor, sabe do que estou falando. A verdade tem esse poder. Ela não te poupa, mas te exige. Ela não te acaricia, mas te questiona. Ela não te afaga, mas te obriga a crescer. Jordan Peterson, com sua contundência habitual, deixa claro: a maturidade não vem porque a vida é bonita, vem porque você decide agir apesar da dor e do caos. Essa dor que você sente quando encara o que realmente está acontecendo, seja na sua família, na sua fé, nas suas relações, não é um castigo. Ela é uma ferramenta que pode te fazer crescer ou te destruir. E é aqui que mora a dificuldade. Escolher crescer. Muitas pessoas preferem o conforto da mentira, preferem o abraço falso, a palavra que acalma e não confronta. Preferem viver em uma infância eterna,
onde tudo é possível e ninguém cobra responsabilidade. Preferem as desculpas, as justificativas, as histórias que evitam a verdade. Mas a maturidade exige renúncia. Exige deixar para trás o que não serve mais. Exige encarar as sombras, as feridas, os medos. Essa resistência à verdade é natural. Quem quer sofrer? Quem quer perder o que acha que tem? Quem quer admitir que viveu uma ilusão? Mas a verdade é a única coisa que pode te libertar. Ela pode parecer um punhal no início, mas é também o bisturi do cirurgião. Só que, para aceitar essa cura, é preciso coragem. E a figura da mãe, tão idealizada, se torna um símbolo poderoso nesse processo. Porque muitas vezes, a idealização impede o reconhecimento da ausência real. Impedir de ver que a mãe que você teve não foi a que sonhou. Impedir de aceitar que o amor que buscou não veio daquele jeito. Isso cria uma ferida profunda, que fica pedindo reparo, mas que se mantém aberta porque não é nomeada. É doloroso, eu sei, mas é necessário. No livro A Verdade é Insuportável, essa ideia se repete. Para crescer, é preciso aceitar o desconforto da realidade nua e crua. A verdade não é um prêmio que recebemos sem esforço. Ela é uma jornada dura, solitária, que exige força. Na Bíblia, Paulo já nos ensinava essa lição sobre amadurecimento. Em 1 Coríntios 13:11 ele diz: Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas quando já fui homem, deixei para trás as coisas de menino. Esse texto não fala só sobre idade, fala sobre consciência, sobre responsabilidade, sobre coragem para deixar o passado e suas ilusões. Muitas vezes, a sociedade glorifica o estado infantil, a preguiça emocional, a recusa em assumir as próprias falhas, a espera por resgates externos. Mas a maturidade é justamente o oposto. É a decisão consciente de sair da zona de conforto, de encarar a própria sombra, de arcar com o peso da própria história. Jordan Peterson também chama a atenção para o fato de que a responsabilidade é a base do amadurecimento. Sem ela, tudo se dissolve em caos e sofrimento. Com ela, apesar da dor, podemos construir significado. Você não amadurece dizendo que a vida é difícil. Você amadurece quando escolhe agir apesar disso. E essa escolha é diária, constante, exigente. Seja no perdão que você precisa dar a si mesmo, seja na coragem de cortar relações tóxicas, seja na decisão de buscar a verdade mesmo que ela desmonte o que você construiu. É um processo lento. Às vezes você dá 2 passos para frente e 1 para trás. Às vezes parece que não vai conseguir. Mas é justamente nesses momentos que a persistência se torna a sua arma mais forte. Não permita que a dor paralise sua transformação. Ela é o solo fértil onde a verdadeira mudança nasce. E aqui entra a maior mentira da nossa cultura. A de que a felicidade é a ausência de dor. Não é. A felicidade verdadeira vem do sentido, da integridade, da coragem de ser quem você é, mesmo com todas as imperfeições. A verdade pode não fazer bem a curto prazo, mas ela cura a longo prazo, e cura para valer, para transformar, para libertar. Tem gente que passa a vida tentando voltar para uma infância que nunca existiu. Crescer é aceitar que o amor que você buscou pode ter sido diferente, e ainda assim encontrar força para seguir. A verdade, como já dissemos, não é confortável. Ela não vem vestida de carinho. Ela chega como uma ruptura, inesperada, desconcertante, às vezes violenta. Mas o que quase ninguém te conta é que essa dor também pode ser um presente. Não é a dor da culpa sem sentido, nem da humilhação gratuita. É a dor que atravessa, mas purifica. É a dor que destrói ilusões para que algo novo possa nascer. Jordan Peterson diz: a verdade reorganiza o caos, mas antes, ela destrói a mentira que te sustentava. E isso é devastador, porque por mais que a mentira doa, ela ainda nos serve de muleta. Por mais frágil que seja, ela sustenta nossa rotina. Ela preenche nossos vazios com pequenas doses de negação. Acordamos com ela, dormimos com ela.
E quando a verdade chega, arranca esse alicerce e tudo parece desmoronar. Mas, e se isso for necessário? E se essa destruição for, na verdade, a única chance de reconstrução real? Quantas pessoas você conhece que precisaram perder tudo para se encontrarem? Quantas precisaram ser confrontadas por palavras duras, por diagnósticos cruéis, por abandonos inesperados, para finalmente olharem para dentro? A verdade é, a lucidez dói. Mas só ela pode iniciar o caminho da redenção. A lucidez é aquilo que resta quando não conseguimos mais nos enganar. É o momento em que o teatro desaba. É quando você olha no espelho e enxerga quem realmente é, e não quem gostaria de ser. É quando você percebe que, para começar de novo, precisa admitir que errou, que se iludiu, que mentiu para si mesmo. E isso é insuportável para o ego, mas é suportável para a alma. Porque a alma não quer aplausos, ela quer liberdade. No livro A Verdade é Insuportável, encontramos uma reflexão essencial. Não suportamos o óbvio porque ele denuncia o quanto fomos cúmplices da nossa própria dor. Você consegue perceber o peso disso? Você não é só vítima do que te fizeram. Você também, muitas vezes, se acorrentou ao que sabia que te machucava. Você defendeu o indefensável. Você alimentou o que já estava morto. Você romantizou o que era tóxico. E se agarrou nisso porque era mais fácil do que recomeçar. Mas aqui está a boa notícia. A redenção não exige perfeição. Ela exige verdade. E a verdade, mesmo a mais amarga, é o primeiro degrau da escada que leva à restauração. Jesus nunca nos prometeu uma vida sem dor. Pelo contrário, ele avisou que haveria cruz, mas também disse que quem perdesse a vida, por amor a ele, a encontraria. Mateus 10:39. Isso é redenção. Perder o que é falso. Perder o que foi construído sobre orgulho, sobre ego, sobre mentira, para finalmente encontrar a vida real, com propósito, com sentido, com fé. E isso só é possível quando deixamos de fingir. Tem uma frase que sempre me impacta. Deus não abençoa quem você finge ser. Deus abençoa quem você realmente é. E para que essa bênção te alcance, é preciso parar de atuar. É preciso se despir das camadas de hipocrisia. É preciso abrir mão da imagem bonita para abraçar a alma verdadeira. Sim, você vai decepcionar alguns. Sim, alguns vão te julgar. Vão te dizer que você mudou, que ficou amargo, não frio, duro. Mas, na verdade, você apenas acordou. Você apenas parou de negociar com a mentira. Você apenas decidiu sair da caverna da ilusão. E isso é libertador. A Bíblia está repleta de histórias assim. Pessoas que caíram, que foram confrontadas, que erraram feio e que, por meio da verdade, foram restauradas. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas quando foi confrontado pela verdade de seu próprio medo, chorou amargamente e foi restaurado. Davi adulterou e matou. Mas quando reconheceu a verdade do seu pecado, escreveu o Salmo 51. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova, dentro de mim, um espírito inabalável. Fonte 10. Esses homens não foram definidos pelos seus erros, foram transformados pela verdade que decidiram encarar. E você? Qual é a verdade que você precisa parar de evitar? Talvez seja o fim de um relacionamento. Talvez seja a ausência de fé verdadeira. Talvez seja o perdão que ainda não deu. Ou o orgulho que você chama de força. Hoje, agora, você tem a oportunidade de recomeçar. De fazer as pazes com a sua lucidez. De abraçar a verdade. Mesmo tremendo. Mesmo sangrando. Porque é nesse lugar, onde tudo parece ruir, que Deus reconstrói do jeito certo, e não é só uma reconstrução emocional, é espiritual, é moral, é de identidade. Você não precisa mais fingir que está tudo bem. Você não precisa mais sorrir por fora enquanto grita por dentro. Você pode parar agora, respirar fundo e se entregar à verdade que cura. Comenta aqui embaixo. A verdade me reconstrói, não me destrói.
E se inscreve, porque esse canal é para quem tem coragem. Coragem de ver, sentir, mudar e viver. Que Deus te encontre nesse lugar de lucidez. E que Ele te mostre que a verdade, por mais insuportável que pareça no início, é o maior ato de amor que Ele pode te oferecer.